Queridos irmãos, eu estou gravando aqui esse segundo vídeo. Naquele primeiro tive uma intercorrência aqui no equipamento e falava sobre pecado, né? Onde a gente tem realmente a nossa salvação já comprada, paga, mas que o pecado é um caminho, né? Até atingir o alvo. E tivemos aquela intercorrência, por isso eu estou continuando aqui, eu publicarei esses dois vídeos aqui em nosso canal, exatamente por isto. Tá certo? Então o reino do norte, ele conseguiu introduzir no reino do sul essa idolatria, e o povo estava numa situação deplorável. Agora já o profeta Miqueias falando sobre esse tema. Em Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: ai daquele que nas suas camas, olha como estava o nível do povo, tá? Profeta Miqueias: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos, roubam, cobiçam casas, arrebatam-se assim. Irmãos, a maldade estava permeando, né, o reino de Judá, estava permeando aquele povo. Então, Deus ele ia tomar uma providência. Deus ele ia fazer algo. Deus não ia deixar isso de qualquer forma, por acaso. Deus não ia deixar isso permanecer do jeito que estava. Observe, aqui eu frisei aqui duas partes aqui do livro do profeta Miqueias, eu vou ler para você, para a gente avançar, que diz assim, Miqueias capítulo 6, versículo 12, porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Eles mentiam, eram povos sem compromisso com Deus. E no capítulo 7, versículos 3 a 6, ele diz assim: as suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe, de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confies nos vossos guias, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua casa, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Imagine isso, isso estava acontecendo no reino de Judá. A situação estava deplorável, não é? E Deus diz através do profeta, capítulo 7, versículo 7, eu porém, olharei para o Senhor, olha o profeta, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, o profeta fala. Observe, irmãos, quantos crimes aquele povo cometia. Para não ser tão prolixo, eu peguei aqui um texto do autor Matthew Henry, que tem a sua enciclopédia, o comentário bíblico do Antigo Testamento, a versão completa, de Isaías até Malaquias. Ele diz assim, ó, como eles, isso aqui é o que o comentarista fala, como eles haviam transgredido miseravelmente as leis e o juízo, embora as conhecessem. O princípio e a disposição que tinham eram ruins. Aborreceis o bem e amais o mal. Eles, observem, falando dos príncipes, eles odeiam o bem nos outros, eles odeiam que o bem tenha qualquer influência sobre si mesmo, eles odeiam fazer o bem, odeiam ver qualquer bem ser realizado, e odeiam aqueles que são bons e que fazem o bem. Eles amam o mal e se deleitam na maldade. Imagine, irmãos, esse nível, o nível que chegou o povo de Judá. Então, o comentarista, ele fala isso, e para a gente não estender mais tanto, eles estavam numa situação triste, e Deus precisava agora, neste momento, através de Ezequiel, fazer alguma coisa, não iria mais deixar. Chegou o momento, chegou o prazo. Né? Deus estava cumprindo ali tudo aquilo que os profetas outrora já tinham proferido, para que houvesse arrependimento. Já lá no profeta Abacuque, observe
o que o profeta está falando para aquele povo. O peso que viu o profeta Abacuque, e ele pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Irmão, não tinha nem justiça. As causas que eram para ser julgadas de forma justa estavam simplesmente sendo desprezadas. Era julgada conforme o seu bem-querer. Quem chegasse na frente, vamos dizer assim, ganhava, não é? Quem pudesse, ganhava. Não havia justiça no meio do povo de Deus. Deus anuncia naquele momento já a Babilônia como um juízo sobre Judá. Capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o juízo e a sua dignidade. Deus, através do profeta, já falava: vocês estão fazendo, estou dando oportunidade. Não vai aproveitar a oportunidade que eu estou dando? Eu vou resolver. Deus ele resolve como, quando ele quer, da forma que ele quiser. Deus é soberano. Lembra da lição anterior, quando falamos sobre a soberania de Deus? Ela é inquestionável. Então o profeta Abacuque se põe agora, irmãos, olha só, Abacuque, nós estamos falando na lição anterior, na primeira lição, falando que Deus levanta Ezequiel como um atalaia, mas Abacuque já se põe como atalaia. Capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e que eu responderei quando eu for arguído. Abacuque, ele já se coloca na posição ali para quando for chamado. Eu já estou pronto. Porque a coisa, irmãos, estava muito ruim. Muito ruim. Após o profeta se colocar nessa condição de atalaia, Deus, irmãos, ele começa a responder, a falar, e observe a importância de estarmos diante de Deus. Não como eu quero, mas conforme Ele almeja que eu esteja, que nós devemos estar. Ele começa a descortinar, a revelar, a apresentar, a mostrar, né? E no capítulo 2, versículo 2 e 3, o Senhor já começa. Então o Senhor me respondeu. No versículo 1 ele disse: eu vou me pôr como atalaia. No versículo 2 e 3, ele já diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve esta visão. Observe. Escreva esta visão. Você está pronto? Quer se colocar na posição? Então eu vou te passar como é que a coisa vai ser. Né? E Deus começa a descortinar para o profeta Abacuque, em meio a toda aquela situação a qual os profetas, o povo de Judá estava passando. Já encerrando aqui esse segundo momento, nós vamos falar sobre o profeta Sofonias, profeta que agora já está na época do rei Josias. E observe o texto do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 2. Inteiramente, olha Deus falando: consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Irmão, Deus estava falando. Deus estava chamando a atenção. E ele continua dizendo no versículo 4: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém e exterminarei deste lugar o restante de Baal. Lembra da época de Atalia? Agora com Josias. Infelizmente o culto a Baal ainda estava permeando, ainda estava presente no meio do povo de Deus, que era para adorar ao Deus como único Senhor. Os príncipes da época estavam numa situação deplorável.
A situação estava horrível naquele lugar. O comentarista, mais uma vez o Matthew Henry, que é o comentarista que eu tenho essa coleção aqui, ele faz um comentário sobre essa situação da época do profeta Sofonias, eu queria ler para você, que diz assim: eles serão castigados, todos os que se vestem vestiduras estranhas. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Observe. Estenderei minha mão contra Judá, contra os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos juntamente com seus sacerdotes. No versículo 5 e 6. E os que sobre o telhado adoram o exército dos céus, imagine, os que inclinam-se jurando ao Senhor e jejum por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Sofonias 1, versículo 5 e 6. Ele finaliza no 8 dizendo: acontecerá que nos dias do sacrifício do Senhor castigarei também os príncipes e os filhos do rei e todos que se vestem estranho ou com trajes estranhas, com trajes estrangeiras. Já tinha se perdido até a identidade. Tinha se perdido a identidade. Cuidado. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena obedecer. Os reis, os príncipes tinham perdido a sua identidade. Aí Matthew Henry faz um comentário muito interessante. Ele diz que eles serão castigados, todos os que se vestem de vestiduras estranhas, em desprezo ao seu próprio país. Imagine, onde provavelmente era costume de se vestir de modo simples, como convinha à semente de Jacó, aquele homem simples. Olha o que ele fala: eles gostavam de ter a aparência das outras nações. Introduziram os seus hábitos e vestimentas, buscando se assemelhar àqueles de quem Deus havia determinado, mesmo em suas roupas, que diligentemente se distinguissem. Então o povo, em sua época agora, já era aquele famoso ditado: não tem problema não. Não tem problema não. Parece que já existia, né? Pelo que nós vemos aqui, já existia. E por causa disso também, o povo estava sendo julgado, estava recebendo juízo. Tá certo? No capítulo 7, quando você lê, você lembre de tudo isto. De todas essas coisas que estavam acontecendo. Tá bom? Para não sermos muito extensos, já estaremos aqui encerrando com o livro de Sofonias. Ele ressalta, né, que o grande dia do Senhor vem. E no capítulo 3 de Sofonias, versículos de 1 a 4, vale a pena a gente ler isso aqui, ele diz assim: ó, ai, observe, da rebelde, contaminada, cidade opressora. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são seus leões, rugidores no meio-dia. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos. Os homens aleivosos, os seus sacerdotes, profanaram o santuário e fizeram violência contra a lei. É muito interessante que Deus, ele, através do profeta, ele dá um adjetivo de rebelde, contaminada e opressora. E eu queria, para encerrar, trazer para você isso aqui. Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 23, diz: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria. O povo de lá foi chamado de quê, irmãos? Rebelde, não foi? Cuidado. 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 Josias enfrentou um período muito difícil. Antes do rei Josias, precedeu ele Amon e Manassés. Vamos encerrar. Amon e Manassés. Cuidado com o que você está fazendo. O que é que você vai deixar? É de nosso conhecimento que nós não levamos nada. Perfeito? Mas entenda uma coisa, você deixa. Qual o legado? Qual o legado? Porque Josias recebeu o legado de Manassés e de Amon. E sabe qual foi este legado, para a gente encerrar? Está escrito lá no livro das Crônicas. No segundo livro das Crônicas, a partir do capítulo 33, vai falar sobre o rei Manassés.
Olha só, Manassés 33, do 3 ao 7, eu serei sucinto. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias tinha extinguido, tinha tirado, seu pai. Ezequias fez algo sobrenatural de bem, espiritualmente falando, para o povo de Israel. Nós conhecemos bem a história do rei Ezequias, mas Manassés, que o sucedeu, destruiu tudo. O seu pai tinha derrubado, levantou altares a Baal, fez bosques, prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus. Isso tudo chegou a Josias, e o profeta Sofonias agora estava falando. E serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Inom. Ele matou, ele sacrificou seus filhos. E usou de adivinhações, agoreiros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muito mal aos olhos do Senhor para provocar-lhes a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, rei Manassés, do qual Deus tinha falado a Davi e Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhia todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Deus falou isso. E isso, irmão, chegou até o rei Josias. O que é que você tem feito hoje? Como você tem ensinado hoje ao povo de Deus? Você, professor, como é que você tem ensinado essa fé na pessoa de Jesus Cristo? E no capítulo 39, versículos 9 e 10 das crônicas, diz assim a palavra do Senhor: E Manassés tanto fez errar o povo a Judá, tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém eles não deram ouvido. Então, quando você lê esse capítulo 7 de Ezequiel, que vai falar sobre esse fim, a qual Deus vai trazer, literalmente, né? Deus vai trazer sobre todas as nações, Deus vai trazer sobre Israel, sobre Judá, perdão. Deus está falando aqui no capítulo 7. Lembre-se que tudo isso não aconteceu por acaso, não é porque Deus é mau, não. Deus deu a oportunidade, Deus falou, mas o povo não quis ouvir a voz do Senhor, os ensinamentos, os direcionamentos, a palavra, para que o povo fosse assim liberto, transformado e vivesse uma vida de comunhão com Ele, com Deus. Tá certo? Capítulo 7. Tudo isto aconteceu no reinado de Judá, e por estes motivos e tantos outros, Deus chega aqui no capítulo 7 já dizendo a Ezequiel que tudo isso aí iria acontecer, que o fim vem. Nos capítulos 4, 5 e 6 você vai ver Deus dizendo sobre o cerco de Jerusalém que aconteceria e tanta coisa que ainda estará por vir aí em nossas lições à frente. Que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo. Obrigado por mais uma vez estar conosco e em nome de Jesus estaremos aí trabalhando para estar cada dia fazendo cada vez mais melhor para o povo de Deus que ainda está nessa terra, mas vai morar no céu em nome de Jesus. Deus continue abençoando. Um forte abraço na paz do Senhor.